Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live, isso mesmo, você que está aqui no Instagram, seja muito bem-vindo, você que está assistindo depois aí no YouTube, seja muito bem-vindo também. Hoje a gente vai falar sobre a questão: a Bíblia é a vilã, né, devido a algumas polêmicas que a gente teve aí nos últimos dias, mas afinal de contas, será que ela é isso mesmo? Ou será que a gente está errando na interpretação da Bíblia? Será que também a igreja está sabendo como falar sobre a Bíblia para as pessoas? E não só isso, será que também a gente tem estudado a Bíblia? E hoje a gente vai estar aí, né, com o Lincoln do Nefi, onde a gente vai estar falando um pouco sobre esse tema. Então a primeira coisa que eu quero já falar com vocês é o seguinte: começa a compartilhar essa live. Você que está aqui no Instagram, vai compartilhando a live aí para os seus amigos, chamando todo mundo para ver. Todo mundo, olha, a gente vai falar sobre um tema muito importante. Será que de fato a Bíblia é a vilã? Ou a gente não sabe interpretar a palavra de Deus? Vai chamando aí os seus amigos. Tá vendo aqui? Tem essa setinha aqui, ó. Essa setinha aqui, esse aviãozinho que o pessoal chama. Vai chamando o pessoal. Você que tá aí no YouTube, vai compartilhando também, né? Vocês estão no YouTube e vão ver depois. Você pode compartilhar depois que você vê o vídeo, ou não. Você pode vir aqui e compartilhar, né, antes de ver o vídeo, que aí é bom que todo mundo acompanhe aí o conteúdo e tudo mais, que vai ser muito bacana, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live que a gente vai falar hoje sobre essa questão de estudo, né? Será que você aí tem estudado a Bíblia e tudo mais? Antes de qualquer coisa, eu também quero falar com você sobre a nossa história em quadrinhos aqui, Supermanos. Se existissem heróis cristãos, né? Como que eles se comportariam? Principalmente num país como o Brasil. Você quer saber como de fato seria? Então, acessa lá Supermanos também, se existisse aí super-heróis cristãos e tudo mais. Além disso, eu quero falar também que hoje vai ter indicação de livro aqui. Vai ser ao vivo só no Insta. No YouTube vai ser depois a live gravada. Mas hoje a gente tem indicação de livro aqui. Então não perca. E eu vou colocar o link dos livros aqui. Sem mais delongas, vamos chamar aí o nosso convidado para estar participando da live, né? O nosso querido amigo aí, o Lincoln. Primeira vez que o pessoal do Nefi. Eu já estava com vontade de chamar o pessoal do Nefi. Vocês vão entender o que é o Nefi para fazer uma live hoje. Eu vou chamar aqui o nosso judeu que está aqui embaixo, que é o Lincoln. Lincoln, se apresenta aí pro pessoal, Lincoln. Fala, galera. Primeiramente, que prazer estar com vocês. Que prazer estar aqui com o Rafael, esse brother querido. E temos caminhado juntos no Nefi. Muito prazer. Meu nome é Lincoln Rodrigues. Eu sou fundador e um dos coordenadores do Nefi, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Nós desenvolvemos um trabalho há cerca de 2 anos. Começamos em 2021 e acabamos de completar nosso 2º aniversário. E nós realizamos reuniões mensais em várias linhas temáticas. Então temos história do cristianismo, temos filosofia e cosmovisão cristã, temos direito e liberdade religiosa, tem ciência e religião, tem o clube de leitura do Nefi, inclusive estamos lendo Deuses Falsos, do Timothy Keller, bem legal. Tem também a linha Feminilidade Bíblica. Então o Nefi é uma comunidade que promove discussões, que promove debates acerca dessas áreas. E é muito legal essa troca de ideias, é muito legal conhecer pessoas espalhadas por todo esse Brasil, e tem sido muito legal. O Nefi tem sido uma bênção e graças ao Senhor temos visto grandes resultados do Nefi por esse Brasil afora ao longo desses 2 anos, né? Nossas reuniões são pelo Zoom e depois nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube. Então, se você digitar Núcleo de Estudos Fé Inteligente, você vai encontrar todas as nossas reuniões com os nossos coordenadores, com a participação da galera. Tem também o nosso Insta, né, @Nefi Estudos. Então, a grosso modo, esse é o Nefi. Bom demais. E é aberto para qualquer pessoa que quiser participar, Lincoln? E como é que faz aí para a pessoa participar de uma reunião
aí que vocês fazem pelo Zoom? Qualquer pessoa pode participar do NEFI. Se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, para você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões e também para interagir com os participantes nas discussões que promovemos por lá, é só você deixar o seu WhatsApp com DDD no direct do Instagram, tá bom? Então deixa o seu WhatsApp com DDD no direct, nós adicionaremos você no grupo de WhatsApp e lá você fica por dentro da nossa agenda. Nos dias de reunião nós enviamos o link minutos antes no grupo de WhatsApp e nos stories também do Instagram nós disponibilizamos o link para qualquer pessoa participar. O NEFI, como eu disse anteriormente, é uma comunidade aberta para todos. Isso aí, mano. Bom demais. Eu comecei a participar mais esse ano, né? Eu entrei há um tempo atrás, não sei se foi uns 2 anos atrás, mas eu comecei a participar desse ano aí. Participei de algumas reuniões já, né? Algumas reuniões com muita treta, inclusive. Não, nossas reuniões são tranquilas. É porque, às vezes, os temas é que são muito, como é que eu vou dizer, mano, embaraçoso, né? E aí a gente fica pensando, porque nós temos uma parte expositiva acerca daquele tema que está sendo tratado naquele dia, e depois nós passamos para as perguntas, onde a galera interage, e nessa parte de perguntas é muito legal. As reflexões que toda a galera, que todo mundo produz lá, é um ambiente muito respeitoso, muito harmonioso, mas de vez em quando tem uns assuntos espinhosos, né, lá, mas faz parte, né? NEFI, polêmica é nosso esporte. A teologia é o nosso esporte, de um conhecido, nossa polêmica é o nosso esporte. E quem quiser ver as outras reuniões que o pessoal do NEFI fez, tem o canal no YouTube também, né, que tá tudo lá. Aí você pode ir lá dar uma olhada, né, e ver as reuniões que tivemos e tudo mais, as brincadeiras, e tem o NEFI Premium também, não é? Que tem aí o chat, tô brincando. Mas quem participa da reunião tem aí o acesso ao chat da hora lá da reunião, que é o chat entre os participantes, e que geralmente tem lá umas zoeiras que só quem participa ao vivo tem, mas você que não participa ao vivo vê no YouTube, você vai ter o conteúdo. Mas se você quiser mais um pouquinho, você vai e participa ali da reunião. Então, sem mais delongas, gente, segue aí a conta do NEFI para você estar participando aí dos eventos e também aí das reuniões, né? Que é muito bacana também. Antes de fazer a pergunta aqui pro link, eu só quero falar que a gente vai ter indicação de livro e eu vou colocar os links dos livros, caso você queira ler ou comprar, pelo perfil do Supermanos. O Supermanos, ele é o meu outro perfil, né? Que é o perfil desses personagens aqui, que são super-heróis cristãos. Então, eu administro ele também. Então, quando aparecer um link da Amazon aí, sou eu mesmo colocando, viu? Aí é só você clicar e tudo mais. Não é spam. Lincoln, é o seguinte, hoje o tema da live, ele é um tema, assim, né, que chama atenção, né? Porque eu pensei assim, porque o tema, ele é sobre a importância de estudar a Bíblia, mas eu falei, como que eu vou chamar a atenção ali das pessoas para isso, né? Aí eu coloquei ali, a Bíblia é a vilã, devido a algumas coisas que a gente tem visto aí nos últimos tempos, sobre a questão da Bíblia, e tudo mais. Mas, afinal de contas, a primeira coisa que eu quero perguntar para você, a igreja, ela tem estudado a Bíblia mesmo ou não? E se tem estudado certo? Rafa, boa pergunta, mano. Existem igrejas que são comprometidas com o estudo bíblico. Existem igrejas que dão muita importância à questão da educação. E, de fato, a educação é algo primordial em uma igreja. Assim como existem igrejas que não dão a atenção que deveria ser dada à área da educação, à área do estudo bíblico, do ensino bíblico. Hoje, não é por falta de material, muito pelo contrário, hoje nós temos muitos materiais,
independentemente da tradição da sua igreja, seja tradição reformada, pentecostal, carismática, enfim, há material para todas essas vertentes. Então, temos muito material. O acesso à informação hoje é um acesso bem facilitado, principalmente por causa da internet, evidentemente. Agora, claro que cada igreja local, cada comunidade de fé precisa olhar com atenção essa questão da educação. Estudo bíblico é muito importante. Ler a Bíblia e entender o que a Bíblia diz é extremamente importante para a nossa caminhada cristã, é extremamente importante para o exercício da nossa espiritualidade. Então, existem igrejas que dão atenção ao aspecto do ensino e, claro, existem igrejas que não dão ou dão, porém de uma maneira ineficiente ou ineficaz essa atenção ao estudo bíblico. E você acha que quem está tendo mais voz atualmente no Brasil são as igrejas ali que têm uma maior atenção aí no estudo bíblico, ou são igrejas que não têm tanto essa maior atenção? Você acha que qual que assim tem mais voz e tem influenciado mais assim as pessoas? Olha, depende da área de influência. Depende do segmento. Eu vou dar um exemplo para você. Existem setores da sociedade onde a influência cristã exercida naquele setor é uma influência de igrejas que não dão a devida dedicação ao ministério da palavra, ao ministério do ensino. Assim como existem outros segmentos, setores da sociedade, onde a influência cristã ela é exercida em maior parte por igrejas que se debruçam no estudo das Escrituras, um estudo sério, dedicado, ordenado. Então, depende do setor. Existem segmentos igrejas que não dão atenção à palavra e ao estudo da palavra têm uma maior influência, e tem setores, esferas, igrejas que têm uma atenção maior com a palavra, elas exercem uma influência maior. Eu sempre tento não generalizar, mano, porque o Brasil é muito grande. Internet a gente vê de tudo. Então, nós vemos preciosidades, e preciosidades no sentido de algo muito bom mesmo, conteúdos muito bons, como vemos também aberrações. Então, tem de tudo, e nós temos acesso e vemos por aí a propagação tanto de pérolas como de conteúdos riquíssimos, né? Então, enfim, eu entendo que depende do setor. As pérolas a gente acaba achando nas páginas tipo Worship Fails, né? Com certeza, com certeza. Tem umas coisas que você fala assim, não é possível isso. É muito complicado. Dormir para dar uma distraída, quero dar uma distraída. Eu vou assistir um pouco de Worship Fails, vou ver o que tá rolando ali, vou dar umas pisadas, sabe? Porque às vezes, mano, a gente pensa assim, poxa, não falta ver mais nada nessa vida. Aí você abre o Worship Fails, tem o Jaspion no Mistério. Jaspion no Mistério. Aí você vai ver o Sobe na Vassoura e Anda, e aí você vai ver lá. Você falou em línguas aí agora. Tem as páginas da internet que a gente se diverte no Instagram, né? Eu tô pensando em fazer um conteúdo só reagir nesses memes aí, dessas páginas aí e tudo mais. React. Nossa, mano, vai dar muito bom, vai ser sucesso. Reagindo memes no Worship Fails. Vou fazer, vou tirar um dia pra gravar. O Lucas André falou o seguinte: os cenários são muito diversos. Isso é verdade. Os cenários, eles são muito diversos hoje no Brasil, né? A gente tem aí
várias igrejas, né, com várias vertentes, né? Eu vejo que hoje, Lincoln, eu acho que está se abrindo uma questão assim do cristão estudar a Bíblia, né? Pelo menos eu tenho visto muito isso acontecer, e isso é muito bom. Né? A gente ainda continua com algumas questões aí de alguns cristãos ainda, ou algumas denominações que não incentivam isso, mas a maioria que eu vejo, sim, está começando a se empenhar nisso e tudo mais, de estudar a palavra de Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você, existe forma certa de estudar a Bíblia? Eu posso criar a minha? Ou, né, qual que seria a melhor forma para estudar a palavra de Deus aí, de acordo com aquilo que o pessoal apresenta para a gente? Como é que rola tudo isso aí para a gente estudar a Bíblia? O que eu posso fazer? Como estudar a Bíblia? Eu gostei muito do clickbait que você usou para a chamada dessa live. Se a Bíblia é a grande vilã. Eu creio que a grande vilã é a leitura equivocada que se faz da Bíblia. Muitas vezes, sabe? Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Nós não lemos a Bíblia como nós lemos um artigo de jornal. A Bíblia, ela tem parâmetros. A Bíblia, para você extrair o significado, é necessário você entender o contexto histórico, literário, gramatical. Eu ouvi uma frase numa pregação do Luciano Subirá. Eu nem sei se é uma frase original dele, tá? Mas eu estou atribuindo a ele porque eu ouvi dele. Que diz o seguinte: um texto fora de contexto se torna um pretexto. E é uma verdade. Às vezes, nós vemos muito pessoas pensarem versículos bíblicos, tiram o versículo bíblico do contexto e começam a fazer ilações que as pessoas vão viajando, mano. E é muito complicado porque nessa viagem interpretativa, nessa viagem hermenêutica, ela leva muitas pessoas junto. Então, eu penso que a melhor forma de entender a leitura da Bíblia, ou seja, ler e entender, é primeiro entendendo que a Bíblia ela é uma narrativa. A Bíblia ela é uma narrativa. Deus, ele vai se revelando ao longo da progressão da história. Quando eu percebo que a Bíblia ela é uma narrativa e essa narrativa trata do plano de redenção de Deus se desenvolvendo, isso já ajuda o meu entendimento quando eu vou ler o texto bíblico, sabe? Isso ajuda muito. É o que o Craig Bartholomew e o Michael Gorin vai falar de O Drama das Escrituras, né? O Bernardo Cho também vai dizer o enredo da salvação. Enfim, essa trajetória, a Bíblia como narrativa, quando nós entendemos isso ajuda bastante no entendimento do que o texto bíblico realmente está falando. Então, é necessário nós entendermos quem escreveu o texto, para quem escreveu, aonde escreveu, qual era o contexto, qual era o cenário daquilo que estava acontecendo na época pela qual ele estava escrevendo aquilo. Então você tem todo o trabalho de exegese, que é você entender o passado, para, entendendo o passado, você pegar os princípios do passado e aplicá-los ao presente. Então, eu entendo o passado, eu entendo o que a Bíblia quis dizer para os primeiros leitores, para o público-alvo, que é o público da época, e a partir de então, eu vou aplicar para os dias de hoje. Então, quando nós lemos a Bíblia assim, nós conseguimos extrair o real significado do texto bíblico. Agora, quando eu simplesmente leio a Bíblia sem atentar a esses pontos,
a probabilidade de realizar uma leitura equivocada do texto bíblico, ela é enorme. E com essa leitura equivocada, nós visualizamos muitas pérolas. E a internet, ela é uma bênção, mas também ela é um perigo, porque ela expõe, ela deixa a igreja, o pregador, enfim, exposto. E se viralizar, para o bem ou para o mal, está ali registrado no mundo da internet. Então, a leitura do texto bíblico, ela requer uma responsabilidade da nossa parte. Ou seja, não é simplesmente ler o texto bíblico e interpretar da maneira que eu quero. O James Sire tem uma frase muito interessante no livro dele, Hábitos da Mente, que ele fala o seguinte: olha, quando você vai ler um livro, qualquer obra, tá? Você, leitor, conduz a sua leitura. Agora, quando se trata da Bíblia, a Bíblia é o único livro pelo qual a leitura conduz o autor. Exatamente por causa disso. Então, eu preciso, Lutero fala muito isso, eu preciso pegar a minha ideia, confrontar a minha ideia com a Bíblia e, a partir da palavra, ela gerar em mim uma nova ideia. Ou melhor, ela esclarecer a real ideia do texto que está ali exposto, entende? Então, eu creio que essa é uma leitura bíblica adequada para entendermos o significado, o contexto, aquilo que a Bíblia, aquilo que o texto quer dizer de fato. Isso daí é verdade, viu, Lincoln? Você matou a pau aí, dá até para fazer um corte dessa parte aí, porque, nó, é isso mesmo. Hoje, infelizmente, a gente tem, assim, aquela mania, né, de achar, tipo assim, não, eu vou ler a Bíblia, e você chega num texto difícil e você fala assim, não entendi nada, o que o cara quis dizer aqui? De repente tem uma estátua, é uma parte, uma cabeça de ouro, depois é um corpo de prata, e aí vira a cintura de outra coisa, aí vem uma pedra de não sei aonde, derruba a estátua. O que isso quer dizer, né? E aí tem muita gente que vem e fala assim, vou tentar interpretar isso daqui por mim mesmo, né? E aí acaba errando e não leva em consideração que a Bíblia ela tem uma mensagem, ela tem um contexto, né? Um contexto não, tem os contextos, né? Que eram os contextos da época, tem muitas das vezes uma mensagem endereçada ali a um povo, e a partir disso a gente vai pegar e vai fazer ali a interpretação mesmo, né, da palavra de Deus, aquilo que tem escrito. Mas eu achei muito bacana essa citação que você colocou, que é a citação que fala que, na verdade, é a Bíblia que conduz a nossa leitura, que é diferente dos outros livros, né? E isso é verdade. A Bíblia ali ela é a nossa definidora de fé, a nossa regra de fé, que é ela que vai mostrar para mim o que eu tenho que fazer, né? O que eu devo pensar, e não o contrário. Hoje a gente vê muito aí o esforço do pessoal de pegar e tentar fazer o contrário, né? De tentar impor ali na Bíblia a questão, tipo assim, não, eu quero que a Bíblia ela seja desse jeito, né? Mas aí perde a eficácia de ser a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus é a mensagem de Deus para nós, né? E se você desqualifica uma coisa, você vai desqualificar outra coisa na Bíblia. E é isso daí, foi muito excelente isso daí que você falou, assim. E realmente é essa questão, a gente entender que a Bíblia ela conduz a nossa leitura, né? E que a gente deve ficar aí com a Bíblia. Você citou, acho que a questão do drama das Escrituras, né? E você tinha falado comigo que isso é um livro. E o que na verdade esse livro fala? O que ele ajuda a gente aí na questão de entender melhor a Bíblia? Esse livro, Drama das Escrituras, ele é incrível. O Craig Bartholomew e o Michael Gorin, na verdade, eles vão trabalhar sobre a narrativa bíblica dividida em 6 atos. Porque geralmente a gente trabalha criação, queda e redenção.
Só que o Bartolomeu e o Gorin, eles vão ampliar isso, né? Então eles vão dividir a narrativa bíblica em 6 atos. Então é criação, queda, Israel, Jesus, igreja, que é o 5º ato, o atual, e a nova criação, que é o ato 6. Na verdade, os 5 primeiros atos, o N.T. Wright ele já desenvolveu antes esses 5 primeiros atos. Só que o Bartolomeu e o Gorin, eles acrescentam esse 6º ato, que refere-se à nova criação. E é fantástico essa sacada do Gorin e do Bartolomeu. Então, quando você entende que a Bíblia é uma narrativa e você consegue, a partir da sua leitura, visualizar exatamente cada um desses atos se desenvolvendo, se revelando ao longo da história, ao longo da narrativa. Então, esse livro, O Drama das Escrituras, ele é essencial para quem quer ter um panorama da Bíblia. O que a Bíblia ela está falando de fato? O que ela está revelando ali através dos textos, através das narrativas, das poesias, dos discursos? Qual que é o pano de fundo do texto bíblico? E essa obra do Gorin e do Bartolomeu vão trazer esse panorama. Tem o livro também do Bernardo Cho, O Enredo da Salvação, que é como se fosse o livro, o Drama das Escrituras, porém trazido para o Brasil, escrito por um autor brasileiro. Então, o Bernardo Cho, no Enredo da Salvação, que é um livraço também, é maravilhoso, é como se fosse a versão brasileira do Drama das Escrituras, mas ambos dão esse panorama do texto bíblico. É muito legal. Então, para quem quer saber sobre o que a Bíblia realmente fala, esse livro do Gorin e do Bartolomeu vai ajudar demais. E do Bernardo Cho também, né, na sequência. Legal demais. Esse negócio aí de ato lembra muito o que o pessoal faz para escrever roteiro de filme. Aí a gente está com a produtora Cultura Bíblica aí assistindo a gente. Aí, pessoal, é bom vocês pegarem aí e dar uma lida aí também, quem sabe aí aplicar nas suas histórias, né? Todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, né? A live, né? Por falar nisso também, a gente está aqui embaixo ó, com o link, o Drama das Escrituras, né? E se você quiser dar uma lida, clica nesse link aí, né? E vai lá na Amazon que tem lá esse livro para você estar dando uma olhada, né? A Mari Ribeiro fez uma pergunta. Esse livro me ajudaria a entender melhor o que é direcionado para o povo de Israel e o que é direcionado para todos? Muito bom, Mari. Então, o Drama das Escrituras, ele vai dar para você um panorama geral da Bíblia. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre o que é direcionado para o povo de Israel e o que é direcionado para todos, eu vou indicar para você a série de livros do André Heinck. Então, por exemplo, o Aqueles da Bíblia vai falar da relação do povo de Israel ali, né? Os outros da Bíblia, perdão, vai falar sobre os povos que rodeavam Israel ali. E o mais recente, o Nós e a Bíblia, vai falar sobre esse direcionamento da Bíblia para nós, né? Como a Bíblia pode ser direcionada para nós, para os nossos dias. Então eu creio que Aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia, o Nós da Bíblia, Nós e a Bíblia, né, do André Heinck, esses 3 livros eles vão te dar um panorama mais específico, como você colocou aí na sua pergunta. Todos os editores da Thomas Nelson Brasil, inclusive o Nós e a Bíblia, foi lançado recentemente pelo André. O André, aliás, esteve no Nefil ano passado, falando exatamente sobre Aqueles da Bíblia, que é essa relação da Bíblia com relação ao povo de Israel. É isso aí. Ô Mag, tá aqui ó, o link fixado, caso você queira dar uma conferida nesses livros, ó, livros Aqueles, os Outros e Nós da Bíblia. E ali tá o link, é só você clicar nesse link aí e copiar para
Você já vai entrar na página que tem todos eles e você dá uma olhada lá. E aí é o seguinte, Lincoln, você consegue resumir para a gente rapidamente esses atos? Será que dá tempo de você reduzir para a gente esses atos desse livro aí do drama da salvação? Ou você acha que vai ficar muito grande? Não, creio que consigo. Não tão bem como os autores. Resume para a gente aí, então. Deus criou o cosmos. E criou o cosmos para que ele pudesse habitar juntamente com a criação, com o mundo criado ali, né? Porém, o pecado entrou no mundo e acabou afetando todo o cosmos. A queda do homem, ela produz efeitos devastadores em toda a criação, E com a queda do homem, Deus inicia o seu plano de redenção. E Deus, ele escolhe, ele constrói um povo que é Israel, para que a partir de Israel ele pudesse manifestar a sua glória. O grande eu sou, o Senhor de Israel, para que Israel pudesse exercer, cumprir como é que eu vou dizer, essa vocação divina, né? Então, Deus começa a construir esse povo. Só que, quando nós olhamos a história de Israel, nós vamos ver que a história de Israel com Deus é uma história, ora de obediência, ora de desobediência. Então, ao mesmo tempo que Israel se aproxima do Senhor, Israel vai lá e desobedece. É um vai, vem, vem, vai. E Israel, ele não consegue cumprir a vocação que Deus havia atribuído a ela, porque Deus queria ser o Senhor de Israel, e sendo o Senhor de Israel, que as outras nações vissem o que estava acontecendo com Israel, e então essas nações serem impactadas pela presença de Yahvé. Como Israel não consegue cumprir essa vocação divina, vem Jesus, o plano perfeito, o Cordeiro Santo. E Jesus, ele cumpre aquilo que Israel, enquanto povo, enquanto nação, não consegue cumprir. Jesus vem e ele inaugura um novo tempo. Jesus inaugura ali o reino. Só que, diferentemente do que se esperavam, o reino inaugurado por Jesus é um reino do já, mas ainda não. Como assim já, mas ainda não? O reino, ele já está estabelecido. Porém, esse reino ainda não se concretizou plenamente. Ele ainda irá se concretizar. Ele já foi inaugurado. Ele já se faz presente, mas nós ainda temos a influência do pecado. Então, esse reino, ele ainda não foi instalado assim, plenamente. E a igreja, ela passa a ter um papel super importante, porque a igreja, ela dá continuidade à missão. Na verdade, a missão é iniciada por Deus lá atrás, no plano de redenção. Mas a igreja, ela é muito importante porque ela vai dar continuidade à missão iniciada por Jesus terrenamente. Então, a igreja, ela, através dos apóstolos, a igreja ela vai se expandindo e a igreja ela vai ali... Os discípulos vão aumentando, vão crescendo cada vez mais, e nós vemos a construção de uma comunidade missional. E essa comunidade missional, e nós somos esse ato 5, nós somos esse quinto ato,
nós temos uma missão a cumprir, que é a missão de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, enfim, tudo que tenho ordenado a vocês, lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Versão, sei lá que versão é essa, não sei se é ARA, se é NA, se é NBI, não me perguntem que agora, enfim, bugou minha cabeça. Mas nós somos uma comunidade missional. E como comunidade missional, nós precisamos propagar as boas novas do Evangelho. E o que são as boas novas do Evangelho? É exatamente a propagação de que o reino chegou. O reino, ele já está aqui. Tanto está que hoje nós temos, Rafa e galera, o Espírito Santo. Quer prova maior de que o reino chegou, de que o Espírito Santo, habitando em nós, através de nós, edificando a igreja do Senhor, derramamento dos dons, os frutos do Espírito aperfeiçoando o nosso caráter dia após dia. Então, nós estamos nesse quinto ato. Nós estamos na missão de comunicarmos essas boas novas e comunicando que muito em breve haverá a nova criação. Todo o cosmos será redimido plenamente. Todo o universo será redimido plenamente. Céus e terra irão se encontrar. A nova Jerusalém, Deus habitando novamente em meio ao seu povo, novamente habitando no cosmos que ele mesmo criou para habitar com o seu povo. E na Nova Jerusalém, desfrutaremos da plenitude da paz, da plenitude da alegria, da plenitude da verdade, da beleza, do amor. Então, nós como igreja, que estamos no ato 5, nós vivemos antecipadamente os efeitos da era vindoura. O Espírito Santo, então, ele nada mais é do que uma antecipação da era que está por vir. Então, se alguém tem dúvida de que a nova criação, ela de fato irá acontecer, o Espírito Santo é a prova, é a confirmação disso. É a confirmação de que logo, logo estaremos todos, em nome de Jesus, amém, na nova criação, na nova Jerusalém. Bem, basicamente é isso que o Bartholomew e o Gorin vão dizer no seu livro O Drama das Escrituras. O Evangelho é muito bonito, viu? A gente fica sem palavras. E quando a gente vê tudo sendo explicado, é uma mensagem maravilhosa de Deus vindo aí resgatar a gente, né? A gente fica até emocionado, assim, porque realmente é muito bonita essa mensagem. Essa mensagem tem que ser propagada, ela tem que ser mostrada de acordo com aquilo que ela é. E aí, Lincoln, tem uma questão que muitas vezes eu já vi muita gente falar, né? Que muitas das vezes a gente fala assim, eu não estudo teologia, porque se eu estudar teologia eu vou esfriar, né? Porque é igual Paulo falou lá, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a gente tem que ter só o Espírito Santo. A gente não precisa estudar teologia, né? E muitas das vezes eu vejo isso, mas afinal de contas, né? E aí, o que quer dizer esse versículo aí que a letra mata? Será que realmente a gente não tem que estudar teologia? Será que a teologia ela apaga o Espírito Santo? Não, de modo algum. Muito pelo contrário. Se nós observarmos, Rafa, todo o ministério de Jesus e também o desenvolvimento do ministério apostólico, né, o ministério dos apóstolos, nós vamos ver que palavra e poder sempre caminharam e caminham juntas. Eu ouvi uma frase uma vez
Eu não sei se foi do Douglas Gonçalves, no Jesus Cop, acho que foi. E a frase é mais ou menos o seguinte: palavra sem poder é religiosidade. Poder sem palavra é misticismo. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas, sabe? Então, se nós vermos, por exemplo, o ministério de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele realizava curas e milagres. E logo na sequência, ele estava ensinando algo para alguém. É quase que intercalado. Era manifestação de poder, palavra. Manifestação de poder, palavra. Então nós vemos isso muito presente no ministério de Jesus. Nós vemos isso muito presente também nos apóstolos, com Paulo, com Pedro, João. Isso se faz presente ao longo de todo o Novo Testamento, praticamente. Então, estudar teologia não faz você esfriar quando você entende que a teologia, ela é um instrumento para servirmos a igreja local. A teologia, ela é um instrumento para que nós possamos comunicar a mensagem do evangelho da melhor forma possível e da maneira mais eficaz possível, sabe? Então, poder e palavra andam juntas. Tem um livro do Craig Keener, A Mente e o Espírito, salvo engano, acho que é isso mesmo, A Mente e o Espírito. E o Craig Keener, ele vai trabalhar isso, sabe? Então, poder e palavra são essenciais para nós cumprirmos a missão que Jesus estabeleceu para cada um de nós que somos discípulos dele. Muito bom. E eu achei excelente isso daí que você falou. É sempre poder e palavra, né? O próprio Jesus falou, né? Errais por não conhecer escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, sempre anda junto. E sobre a questão dos milagres também, os milagres que Jesus fez tinham o intuito de ensinar. Não era muitas das vezes um milagre pelo milagre, mas tinha aquela questão do ensino muitas das vezes, né? Sempre era corroborado ali por mostrar alguma coisa que Deus queria falar com o povo, né? E isso é muito interessante. Então, a gente precisa entender isso. E aí eu já vi muitas das pessoas também falarem, inclusive pessoas que eu conheço, falar assim, não, eu não preciso ler nenhum livro para interpretar a Bíblia. Eu vou lá, leio a Bíblia, oro e peço para o Espírito Santo me dar a interpretação, e ele me dá a interpretação. E aí, você precisa ler algum livro para interpretar a Bíblia? E existe essa questão de orar e o Espírito Santo dá aí a interpretação? Mano, eu tava rindo aqui porque você falando sobre isso, nossa, muitas lembranças na cabeça, né, de coisas que a gente já presenciou, já viu, enfim. Mas, mano, principalmente para todo aquele que quer ler e entender a Bíblia, principalmente quem quer dar aula de escola bíblica, pregadores, é necessário ter alguns instrumentos que vão facilitar e servem exatamente para você compreender o significado do texto. Então, por exemplo, não tem essa de, me deu um insight aqui, nossa, o Espírito Santo soprou aqui na minha orelha, é isso mesmo, eu tô no azeite, tô no óleo. Na verdade, mano, isso precisa ser desmistificado. Por quê? Porque pregação da palavra requer estudo. Pregação da palavra requer estudo. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Hernandes Dias Lopes há algum tempo atrás. Acho que foi até no Jesus Cop, não tem muito tempo. E o Hernandes Dias Lopes vai dizer que para ele preparar um sermão, ele gasta 8 horas. Mas por que 8 horas? Não é só abrir a Bíblia e ler? Não, gente, não.
A preparação de um sermão é como o trabalho de um artesão. Requer esmero, requer dedicação, requer você se atentar a detalhes. Então, existem várias fases para a confecção de um sermão. E existem ferramentas que auxiliam você para a composição de um sermão. Por exemplo, comentários bíblicos. Comentários bíblicos são indispensáveis para quem é pregador e quem dá aula de escola bíblica, e até mesmo para quem quer estudar a Bíblia de maneira séria e dedicada. Porque o comentário bíblico, ele vai te dar esses recursos de contexto histórico, de contexto literal, de contexto gramatical, para você entender aquele universo que o texto bíblico foi escrito ali, sabe? Então, comentário bíblico é um instrumento indispensável para a composição de um sermão. Lincoln, Bíblia de estudo é bom? Bíblia de estudo é bom, é um recurso interessante. Só que a Bíblia de estudo é um comentário pequenininho que você tem no rodapé ali, então são poucas linhas. O ideal é você ter o comentário, por quê? Porque o comentário ele é específico para comentar o texto, para dar todas as nuances do texto bíblico, para dar toda a contextualização que você precisa para entender o que a Bíblia está falando naquela passagem específica. Então, geralmente, para você pregar um sermão, você primeiro faz a chamada exegese, então, né? Então você vai lá para o passado, entende todo o universo ali dos primeiros leitores, para o público-alvo que aquele texto foi escrito. Depois que você entende o passado e as aplicações daquele texto para os primeiros leitores, você vai fazer, então, a hermenêutica. O que esse texto está querendo dizer para os primeiros leitores que eu posso aplicar para os dias atuais? Aí é o trabalho hermenêutico. E você, enfim, você vai fazer essa aplicação estando sensível àquilo que a sua comunidade de fé, onde você está inserido, quais são os desafios da sua igreja local atualmente, como que os princípios que foram transmitidos para os primeiros leitores, como isso pode ajudar a minha igreja local, os meus irmãos atualmente. Então, você vai fazer essa realização da hermenêutica, né? Então, tudo isso são etapas para a preparação de um sermão. E aqui, Rafa, nós estamos falando de compreensão do texto bíblico, mas há também a composição do sermão mesmo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Porque você não vai simplesmente jogando ideias aleatórias, não. Você precisa dar uma coesão no texto, na pregação. As ideias, elas precisam estar concatenadas ali, né? Que essa mensagem, como eu consigo enxergar Cristo nessa mensagem? Essa mensagem, ela é cristológica? Ela aponta para Cristo? Como que ela aponta para Cristo? Qual que é o problema daquele texto? Como que Deus interviu naquela situação? E qual que é a missão da igreja em resposta àquela graça, àquela intervenção de Deus ali naquela passagem? Então, a pregação, ela não é um momento de insight que você tem e, pronto. Não. A pregação, ela é um trabalho minucioso de etapas. Eu, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local no Rio de Janeiro, numa cidade ao lado da capital, uma cidade que se chama Itaguaí.
Então, todas as vezes que eu vou pregar um sermão, independente de ser na minha igreja local ou quando eu sou convidado para pregar em algum outro lugar, enfim, eu não levo menos do que 6, 8 horas também para realizar um sermão, porque precisa de toda uma dedicação. Então, todo pregador, pregadora do evangelho, precisa ser dedicado à palavra. O Hernandes Dias Lopes colocou 8 horas, mas o Augusto Nicodemos mesmo já disse que precisa de 20. 20 horas estudando a perícope. 20 horas estudando um texto, um capítulo. Às vezes, nossa, mas às vezes tem salmo, por exemplo, que é tão pequeno. Mas Augusto Nicodemos está lá 20 horas naquele salmo. Por quê? E detalhe, Rafa, à medida que você vai estudando o texto bíblico, o Espírito Santo... Porque você não consegue, assim, sem o Espírito Santo, gente, não adianta. Você pode ficar ali sentado na cadeira 6 horas, 8 horas, 10 horas. Se você não tiver o Espírito Santo, o texto não vai falar com o pregador. E precisa haver essa interação do Espírito Santo por meio do texto falando com o pregador, para que na sequência o pregador transmita à igreja aquilo que o Espírito Santo transmitiu para ele primeiro por meio do texto bíblico. Então, estudo e oração são indispensáveis para um sermão bíblico, cristocêntrico e missional. Nós não precisamos inventar absolutamente nada, meus amigos, nada. O texto bíblico, ele precisa ser lido, explicado e aplicado. Isso é um sermão bíblico. Isso é uma pregação cristológica, missional, sabe? Tem muito o pastor José Carlos, né, da Assembleia do Piauí, quando ele fala hino é hino, hino é hino, hino é hino. Palavra é a mesma coisa. Palavra é Bíblia, palavra é Bíblia, palavra é Bíblia. E é isso que nós precisamos entender. Não é esmirilar a Bíblia. Não, é pregar aquilo que o texto está dizendo, entendendo o contexto daquele texto, entendendo o que ele significou no passado e como eu posso aplicar essas significações no presente. Isso é verdade. E é isso mesmo. É muito legal quando você está lendo ali a Bíblia, e não só lendo, você começa a estudar. Igual tem um comentários bíblicos que eu acho muito legal, que é do Hernandes Dias Lopes. E aí você vai lendo ali, você vai estudando, aí quando chega um determinado momento que você entende aquilo que o texto quer dizer, e aí quando você entende, você fala assim, nossa, isso é muito profundo. Aí é aquela hora que o Espírito Santo te toca. Aí você tem, igual aquele meme, faz um mind blown, assim, na sua mente, assim, porque você fala, meu Deus, explodiu aqui minha mente, porque realmente ali você tem, de fato, a revelação. Porque Deus, ele de fato, ele colocou na palavra de Deus, né? Na sua palavra, tem muita coisa profunda e muito tesouro escondido que ele colocou lá para a gente pesquisar e para a gente saber. E aí, quando a gente descobre, a gente fala, rapaz, mas que bonito isso daqui. E aí te toca, você fica refletindo naquilo e te leva você a uma mudança de vida, e não só uma mudança de vida, a pegar e contar isso para as pessoas também. Né? Essa que é a questão, isso é muito bonito. E aí é o seguinte, Lincoln, a gente já está terminando a nossa live, né? Mas antes eu vou só perguntar para você uma coisa, que é o seguinte, uma coisa não, vou fazer umas duas perguntas para você antes de terminar, que é o seguinte, primeiro, devocional é diferente de estudo bíblico? E como preparar assim, para fazer um estudo bíblico? Né? E essa é a primeira pergunta. A segunda eu vou fazer depois que você responder essa.
devocional é diferente de estudo bíblico? Olha, por exemplo, o Eugene Peterson, quando ele ia fazer o devocional dele, ele fazia o devocional dele diretamente do texto original. Ele ia para o hebraico e para o grego. Aí eu te pergunto, se é um devocional ou se é um estudo bíblico? Mas assim, o Eugene Peterson foi o Eugene Peterson, tá, pessoal? Assim, um método dele, tá? Eu creio que devocional e estudo bíblico é porque assim, você pode fazer o devocional usando mais ou menos os mesmos parâmetros do estudo bíblico? Pode. É porque geralmente também, devocional você pega porções menores do texto, né? Uhum. Então, o devocional ele é algo mais simplificado. Geralmente você fica atento à questão do texto mesmo e vai se atentando à questão textual. Agora, claro, se você souber do contexto, aí eu falo do contexto, né? Na verdade, mano, eu acho que não está muito distante devocional de estudo bíblico, não. Uhum. É claro que o estudo bíblico vai requerer de você uma dedicação ainda maior. Mas se você fazer o seu devocional já tendo meio que um panorama daquele livro onde você está fazendo o seu devocional ali, isso ajuda você demais na hora de você fazer o devocional. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo o meu devocional com a minha esposa no livro de Atos. É claro que vou fazer o devocional. É claro que eu não vou ficar abrindo comentário bíblico, dicionário bíblico. Não, é claro que não, gente. Mas tanto eu quanto a minha esposa, nós sabemos o panorama do livro de Atos. Então, quando nós vamos ler algum texto dentro de Atos, nós já sabemos esse panorama. Então, nós conseguimos, da leitura direta do texto, extrair, né, com objetividade aquilo que o texto está falando para nós. Até porque tem perguntas que você pode fazer ao texto bíblico e deve fazer ao texto bíblico para você entender o texto, igual nós falamos mais cedo na live, né? Quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, o que ele está dizendo ali naquela porção que você está lendo, naquele capítulo que você está lendo. Então, você fazer essas perguntas para o texto, elas te ajudam demais a entender o significado da perícope, sabe? Então, eu creio que devocional, ele é um processo um pouco mais simplificado que o estudo bíblico, porque o estudo bíblico até porque você vai precisar de um tempo maior de dedicação, porque você vai precisar de mais informações, mas, embora o devocional seja algo mais simples, mas você precisa entender o panorama daquele livro aonde você está fazendo o seu devocional. Você precisa ter mais ou menos uma noção do contexto aonde aquele livro que você está ali fazendo seu devocional, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? Você precisa ter mais ou menos um panorama ali na sua cabeça. Muito bom. Excelente, né? E quando você vai fazer assim o seu estudo bíblico, como é que você faz? Você separa os livros, os comentários bíblicos, você faz por tema? Porque eu já vi gente virar e falar que faz por tema, né? Mas a maioria que eu conheço faz por livro, expositivo, né? E aí? Expositivo. Qual que é o melhor? Qual que você recomenda e tudo mais? Mano, então, existem sermões textuais, existem sermões temáticos. Eu prego sempre pregação expositiva. Para mim, já preguei sermões temáticos, mas, mano, depois que eu passei a ir para expositiva, não larguei mais, viu? Nossa, é incrível, é
não sei nem explicar, assim. Mas o sermão temático, por exemplo, ele pode ser muito importante se você for dar meio que um estudo, por exemplo. Aí você fazer de uma estrutura temática, aquele estudo, né, se revela bastante interessante. Mas quando eu, enfim, vou elaborar sermão, quando eu vou pregar, enfim, na minha igreja ou em algum outro lugar, eu faço uma pregação expositiva. Estrutura básica, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem gente que faz 3 tópicos de desenvolvimento, outros 4 tópicos. Eu sempre gosto de trabalhar com 3 tópicos, né, de desenvolvimento. Legal. Mas acima de tudo, mano, recentemente eu li um livro do Adrian Bowser chamado A Jornada da Pregação. E esse texto, ele meio que mudou a forma como eu prego hoje, porque a partir da leitura desse texto, desse livro do Bowser, eu passei a identificar 3 elementos que ele coloca ali no livro, que é problema, missão e graça. O que o Bowser está querendo dizer com isso? Todo texto bíblico, aliás, a maioria dos textos bíblicos, né? A maioria dos textos bíblicos, eles vão apresentar um problema que está acontecendo ali. Eles vão apresentar a graça, ou seja, como Deus intervém sobre esse problema que está sendo apresentado e atinge um certo clímax. E, após a intervenção de Deus sobre aquele problema, a missão, que é o terceiro elemento. Ou seja, como a igreja responde a essa intervenção de Deus no problema exposto no início do texto. Então, quando eu passei a olhar o texto bíblico com esses elementos do problema, graça e missão, foi um salto muito grande, porque agora todas as pregações minhas, eu insiro problema, graça e missão. Então acaba que o problema, graça e missão é como se fossem os tópicos do desenvolvimento. E a conclusão, geralmente na conclusão, eu reforço a missão, o elemento missão. Ou seja, eu concluo a mensagem reforçando a resposta que nós devemos dar a Deus ao problema que foi apresentado através do texto e, claro, aplicando para os nossos dias de hoje. Então, esse é o modo como eu faço, como eu preparo os sermões. Tem gente que faz tudo escrito mesmo, assim, tem gente que prega lendo mesmo o sermão na íntegra. Eu não gosto de pregar o sermão lendo, né? Embora eu já vi pessoas pregando lendo e o poder de Deus foi fantástico. Mas eu estruturo também, eu gosto muito de usar mapa mental para estruturar as mensagens. Então, em vez de levar uns papéis, cadernos, eu tenho um fluxogramazinho no celular ou no tablet, e aí eu vou... Aquele é meio que meu esboço, sabe? Então eu uso esses fluxogramas, esses mind maps, né, esses mapas mentais, que é muito usado também para estudar para concurso público, para você assimilar algum conteúdo que você está estudando, enfim, eu também aplico isso como esboço de pregação, né? Mas geralmente esse é o método que eu uso, né, para confeccionar os meus sermões. Agora, como eu disse, existem vários outros métodos. Então, cada pessoa ela vai encontrar um método que lhe atende e ser feliz naquele método ali. Legal demais. Esse método do problema também, geralmente eu tenho usado muito também, e eu gosto muito do expositivo, mas às vezes ainda eu uso o temático em alguns momentos, dependendo, assim, tudo mais. E é o seguinte, Lincoln, a gente já está encerrando, mas eu quero perguntar para você se você tem mais alguns livros para indicar aí para a gente. Tenho sim. Vamos lá. Para você ter um panorama da Bíblia, então, o Drama das Escrituras, Craig Bartholomew, Michael Gorin, editora Vida Nova. O Enredo da Salvação, Bernardo Cho, editora Mundo Cristão. Excelente, é o Drama das Escrituras, versão brasileira.
E Deus falou na língua dos homens, Paulo On, editora Thomas Nelson Brasil. Esse livro do Paulo On é sensacional, porque também te dá o panorama da Bíblia mesmo, como a Bíblia foi escrita. Então, é também excelente para você começar aí os seus estudos bíblicos. Além disso, tem outros 2 livros que eu super indico. O primeiro deles é o Entendes o que Lês, clássico do Gordon Fee e Douglas Stewart, editora Vida Nova. E Como Ler a Bíblia, livro por livro, também do Gordon Fee e do Douglas Stewart, editora Thomas Nelson Brasil. Por quê? Porque o Gordon Fee e o Douglas Stewart, eles vão te ensinar a como você ler cada livro da Bíblia. Então, Gênesis, as ferramentas para você ler Gênesis são essas. Então, Pentateuco, você lê com essas ferramentas. Profetas maiores, você lê com tais ferramentas. Então, Entendes o que Lês, ele vai fazer isso de uma maneira geral. E o Como Ler a Bíblia livro por livro, ele vai aplicar o Entendes o que Lês em cada livro da Bíblia. Então, é uma ferramenta excelente. Esses livros eu creio que são muito interessantes. Tem a série do André Heinck, que eu falei mais cedo também na live, né? Aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia e o Nós e a Bíblia. Então, são livros também excelentes e que vão complementar esse início de jornada nos estudos bíblicos. E, basicamente, são os livros que eu indico e recomendo. Muito bom. Pessoal, tá aqui embaixo os links para vocês comprarem os livros. Eu também vou colocar na live, quando eu salvar ela no YouTube. Eu vou ver se eu vou conseguir colocar aqui no Instagram, né? Mas tá aqui os livros aqui embaixo para você poder comprar e tudo mais. Eu vou ver se coloca na descrição da live, né? Aí, se você estiver assistindo depois dá uma olhadinha lá na descrição da live. Então, esses links e tudo mais. Não deixe de garantir a nossa em quadrinhos dos Supermanos e seguir, tá, o perfil aqui embaixo. Siga também o nosso querido perfil do Amigo Jesus. E Lincoln, se despede aí da galera. Mas antes de despedir, eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite, de bom grado, de ter vindo, tirar um tempo para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Agradeço a você também, né? Aí ao Nefi e tudo mais. E despede aí do pessoal e convida o pessoal para seguir o Nefi, né? E as suas redes sociais. Claro, com certeza. Pessoal, Rafael, em nome do Nefi, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram na live conosco. Quero agradecer muito ao Rafael pelo convite, mano, muito obrigado. O Rafael é um presente que o Nefi deu para nós, né? O Nefi, como eu disse, é essa comunidade que promove discussões sobre vários temas e nós vamos conhecendo pessoas do Brasil todo e vamos interagindo, vamos formando amizades e trocando ideia, e esse é o propósito do Nefi. Acima de tudo, gerar novas amizades. Então, eu quero muito agradecer ao Rafael e a todos vocês. Se vocês querem conhecer mais o Nefi, nosso Instagram, @NefiEstudos, nosso canal do YouTube para você assistir as nossas reuniões anteriores também, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E se você quer participar do Nefi, é só você deixar o seu WhatsApp com DDD no direct do nosso Instagram. Nós vamos adicionar você no nosso grupo de WhatsApp para você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões, das discussões que promovemos por lá. E em agosto temos novidades. Então em breve nós vamos divulgar tanto lá no grupo de WhatsApp como também aqui no Instagram. Então fiquem ligados que tem muita coisa boa vindo por aí. Rafa, meu querido, muito obrigado, mano, pelo convite. Muito feliz mesmo por esse bate-papo, por essa interação, por esse tempo de qualidade que tivemos juntos aí. Muito obrigado, Lincoln. Eu que te agradeço. Glória a Deus por isso. O Nefi também é um presente de Deus para nós, inclusive para esclarecer muitas dúvidas que a gente tem aí acerca da palavra de Deus, que tenha crescimentos e bênçãos para vocês.
né? Para quem quer seguir o Nefi, tá vendo que tem essa setinha aqui, ó, essa setinha bem aqui. Aí você clica nela e aí vai aparecer o Nefi aí para você seguir. É só clicar e aparecer que vai aparecer o perfil e você vai seguir aí e tudo mais. É só em agosto a próxima reunião? Então, Nefi está de férias. Nesse mês de julho nós não teremos encontros, até mesmo também para os coordenadores darem uma descansada também, né? A gente sabe como é que é, mas em agosto voltamos com força total. Então, em agosto tem o encontro do Clube de Leitura, no início de agosto. A data nós vamos publicar ainda, mas provavelmente no início de agosto. Nós estamos lendo o livro Deuses Falsos, né, do Timothy Keller. Então, em agosto, nós vamos ter o nosso encontro para discutirmos esse livro. Vamos lançar a agenda de reuniões e tem a novidade, tem evento do Nefi vindo por aí. Então, fiquem ligados aí no Instagram. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Então, fiquem ligados aí, galera. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. É mistério de Jeová. Lincoln, muito obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus te abençoe. Pessoal que assistiu, quem está aí até o final, muito obrigado. Quem passou por aqui, obrigado também. Você que está assistindo depois, quer seja no Instagram, no YouTube, obrigado também. Compartilha, tá? Para as pessoas. Curte, comenta. Se você está vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal e até a próxima, gente.